Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio, do canal Siqueton. Hoje à noite foi o debate, certo? Da Globo. Tá? Quem foi o grande derrotado? Lula. O Lula começou com um enfrentamento com o Ciro Nomes, certo? E no começo do debate ele foi até bem. Na primeira pergunta que ele respondeu ao Ciro Nomes, certo? Ele respondeu a pergunta do Ciro Nomes. Foi a única que ele respondeu. Respondeu errado, certo? E não rebateu as acusações que o Ciro Nomes fez, né? Ele não conseguiu refutar, mas ao menos não fugiu do tema. O resto das respostas dele, do Lula, foram uma coisa muito bizarra, né? Isso foi inis fatos. Você teve momentos em que o Lula falou, por exemplo, né, que tem que prender os presos. No meu governo, eu proibirei completamente o garimpo ilegal. Qual é o garimpo? Garimpo ilegal não é, por definição, proibido? Assim, dá para ver que o Lula pode ser muitas coisas, mas intelectualmente eficiente ou inteligente ele não é, certo? Vejam, por exemplo, no duelo de direitos de resposta contra o Bolsonaro, o Lula foi completamente massacrado. Chegou a um momento em que o Lula simplesmente não sabia mais o que responder. Quando acusado contra a corrupção, ele não conseguiu mais responder nada. O Lula foi claramente vencido ali. Nas perguntas do padre, as perguntas do padre Kelmo, em primeiro lugar, o Lula caiu na provocação e no momento de demonstrar superioridade, perdeu completamente o controle e se destemperou. E começou a xingar lá o padre. Né? A um ponto de que o próprio arauto dele, que é o Bonner, mandou o Lula parar. Certo? Teve uma cena um tanto tragicômica e, quando questionado sobre a corrupção e o anticristianismo, certo? Lula não conseguiu responder. Né? Lula não falou na hora, né? Que ele não refutou a sua amizade com ditadores anticristãos, com ditadores que perseguem o cristianismo, perseguem a Igreja Católica, né? E ele ainda ficou queimado porque mandou um padre se calar. Isso não foi bom, né? Ele tratou mal um padre ao vivo. Quando questionado sobre a sua amizade com ditadores que perseguem o cristianismo, o Lula se omitiu. Ele foi o grande derrotado do debate. O vencedor do debate, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro soube responder bem a todas as perguntas, colocou o Lula em uma saia justa no duelo de direitos de resposta. Certo? Ciro Gomes não foi bem, adotou um perfil às vezes técnico, às vezes muito confuso, fez algumas acusações interessantes contra o Lula, né? Como, por exemplo, quanto à questão da cultura e da educação e da mediocridade econômica, que o Lula conseguiu responder, mas não conseguiu refutar. A primeira, a parte econômica, o Lula conseguiu responder, mas não conseguiu refutar, foi refutado. Ainda que tenha conseguido fazer o Ciro perder a paciência, né? O que foi o maior feito, talvez, do Lula. Mas no caso, né, aí o Ciro não se saiu muito bem perto dos outros debates. O padre Kelmon roubou a noite. O padre Kelmon, ele teve um ataque muito duro aos vários candidatos. Ele mostrou
uma força muito grande, ainda que no sentido de desestabilizar os demais candidatos e de reforçar o Bolsonaro com o que é a força do Bolsonaro, que é a pauta de costumes e a pauta ideológica, vejam que isso foi algo que o Lula não conseguiu refutar de jeito nenhum. Isso foi algo que o Lula não conseguiu refutar. O Lula não conseguiu refutar também, é válido lembrar, as acusações de corrupção contra os governadores, sob constância do Covid, né, e dos seus governadores aliados. O resultado desse debate para o Lula foi um desastre. Simone Tebet saiu-se muito mal nos enfrentamentos ao Bolsonaro. Soraya Tornick saiu-se muito mal nos enfrentamentos a todo o resto. E Ciro Gomes foi apagado. Bolsonaro foi o vencedor claro do debate. Em segundo lugar, o padre Kelmon, que desmoralizou Soraya, desmoralizou Lula. O Lula foi completamente humilhado no debate. O Lula saiu muito mal. Ao menos o Lula não fez a besteira de enaltecer a Dilma Rousseff. E é isso. Não tem mais muito o que se falar. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.